Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Agora escutei aí, ó. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Nós vamos ter o estudo hoje com Júlia Reis, do nosso querido e companheiro Centro Espírita Emanuel. Muito bem-vinda. Que Jesus possa te envolver muita luz e nós possamos nos beneficiar, desse estudo. Em tudo dai graças. Mas antes eu vou fazer nossa leitura, a nossa oração. Vou pedir para o Nuno fazer a oração hoje, eu faço a leitura e depois passamos a palavra à nossa companheira. Lição de número 44, oremos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João, capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele, nos ilumine o entendimento para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos, unicamente, o curto espaço dos 70 segundos de 1 minuto. 60, não 70, Desculpa. Estou lendo errado aqui. Enquanto o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para nos suprimir-lhes a bênção. A providência divina possuiu os recursos e caminhos que lhes são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas, de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que imaginamos nós, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediram acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oremos, sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pai, que nos deste a oportunidade de mais um dia de voltar aqui à tua casa
com muita alegria, com muita satisfação e com muito amor. Bom dia para aqueles que não puderam vir. Bom dia para aqueles que estiverem nos hospitais. Bom dia para aqueles que estiverem na rua. Bom dia para aqueles que não puderam ter um bom dia. Bom dia para tudo. E bom dia para todos. Pai, como é bom voltar à tua casa para te agradecer pelo aquilo que já nos destes, pelo aquilo que nos dás e pelo aquilo que temos a certeza que nos vais ofertar. A nossa gratidão. Vamos também pedir à espiritualidade que possamos receber, através da nossa colega, palavras de incentivo, de coragem, de ânimo e de esclarecimento. E assim, quando sairmos daqui, que saímos com esse bom dia de alegria e que ao passar pelo outro, que também é nosso irmão, ele possa ter e reconhecer esse bom dia em tudo e em todos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom dia a todos. Bom dia. Agradecemos mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente tem o tema Em Tudo Dai Graças e vamos refletir aí por uma horinha sobre o texto que a gente tem como base, mas também sobre algumas outras passagens, né? E aí a gente tem como base o texto que está lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tessalonicenses, ela foi a primeira carta que Paulo redigiu aos cristãos da cidade de Tessalônica, e ela é uma das epístolas do Novo Testamento, e as epístolas são justamente as primeiras cartas escritas pelos apóstolos direcionadas às primeiras comunidades cristãs. Então, toda vez que a gente ouve falar, né, de epístolas, está querendo se referir a justamente essas primeiras cartas, com o intuito de trazer a mensagem para os novos cristãos. A gente vai ter como base principalmente essa passagem que está lá em 1 Tessalonicenses. Aí agora a gente já começa a fazer os questionamentos com base nesse em tudo dai graças. E justamente questionando se é possível a gente dar graças em tudo. Quando a gente pensa, né, na questão de dar graças em tudo, a gente vai, muitas vezes, se a gente está passando por um momento de dor, um momento de tristeza, de angústia, a gente vai pensar, nossa, acho que não cabe muito bem, não dá muito para a gente agradecer nesses momentos, né? E individualmente, nesse momento da dor, quando a gente está justamente nesse momento da dor, passando por isso, é muito difícil que a gente tenha essa consciência de agradecer. Algumas vezes a gente já consegue agradecer, talvez, dependendo da situação, dependendo da circunstância, a gente consegue agradecer algo como, por exemplo, poderia ter sido pior isso que aconteceu comigo, e aí eu tive um livramento, né? Então, algum acidente que eu vi quase acontecer e não aconteceu, então eu agradeço porque eu tive esse livramento, porque eu tive um quase. Só que aí a gente vai entrar um pouquinho na questão de que
nesse momento a gente foi livrado, mas e quando acontece algo realmente grande, de que a gente não consegue visualizar nenhum livramento? O que é que a gente pode pensar, né? E porque realmente a ideia que Paulo traz, né, nessa passagem é de trazer a ideia de que nós temos que ser gratos mesmo no momento da dor. Só que na nossa situação é muito mais fácil a gente se revoltar com a dor do que necessariamente agradecer e ver a dor como um remédio, que é o que o Espiritismo vem nos trazer e é o que a gente vai estudando hoje ao longo da exposição. E aí, qual o sentido que Paulo quer falar para a gente sobre da possibilidade de dar graças em tudo? O que ele quer nos lembrar com esse sentimento de ser grato em qualquer circunstância? Para que a gente possa entender isso, vamos primeiro ver algumas relações, e a primeira, principalmente, a relação de Deus para conosco. Inicialmente, a gente vai lá em João, no capítulo 4, versículo 8, a frase que é super conhecida: Deus é amor. Ok, então vamos por partes. Se Deus é amor, é meio contraditório que ele esteja fazendo alguma coisa de ruim para mim, porque a gente acaba tendo essa ideia, né? Se algo aconteceu comigo, porque como que isso veio acontecer comigo? Isso é um castigo, né? Então a gente vai trabalhar primeiro a relação de Deus para conosco. Individualmente, cada um, o que cada um pode pensar? Qual é a minha relação com Deus? Ok. Dentro do Espiritismo, nós também temos aí os atributos da divindade, né? E Deus é amor, Deus é eterno, ele é soberanamente justo e bom. Então, ele é todo justiça, ele é todo amor, ele é todo bondade. Então, não tem muito sentido ele fazer algo com o propósito de nos castigar, porque isso seria o contrário do amor, né? Mais ou menos a gente seguir por essa linha, então não podemos imaginar que algo que aconteça de ruim comigo seja um castigo, uma raiva de Deus. A gente ainda tem essa tendência de colocar justamente os atributos que são humanos, as nossas, não atributos, mas características humanas, a gente ainda coloca em Deus, porque ainda é difícil que a gente consiga ver Deus como como o que Deus é de fato, né? A gente acaba trazendo ele para aquela imagem humana, para aquela imagem de homem ainda. Então, Deus, ele é soberanamente justo e bom, então por isso ele não estaria me trazendo algo de ruim, porque isso seria antagônico, seria completamente contrário ao que ele é. E o outro ponto que a gente tem é porque a gente ainda entende a dor como castigo. A gente trabalha como o processo de que tudo que vai me fazer sofrer, eu estou sendo castigado porque eu não fiz o que deveria. Então, a gente ainda tem essa sensação de ser castigado, talvez, né, algo que a gente tenha que trabalhar por muitos e muitos anos ainda, por talvez mais encarnações, sobre essa transformação de não ver mais a dor como um castigo. Mas ainda é muito difícil, porque a gente ainda tem essa ideia ainda do Deus homem, e ainda a gente coloca ele como um Deus punitivo. Então, Deus não gostou daquilo que a gente fez e Deus está me castigando. E é por isso que eu estou sofrendo por consequência. Então, qual é a transformação que a gente tem que ter em relação à dor? Ver a dor como remédio, que é o que o Espiritismo nos traz. Então, a dor, ela é um remédio que é utilizada quando os outros recursos já foram todos utilizados, não há mais o que ser feito. E a dor vem para nos burilar, né? Então, vem para tirar a gente do lugar, porque a tentativa, primeiro, é justamente pelo amor, que é Deus, né? E aí, a gente vai trabalhar também a questão da lei de causa e efeito.
Se a gente pressupõe, dentro do Espiritismo, que nós colhemos o que plantamos, então a dor não é bem um castigo, e isso castigo, e não é algo que venha de Deus como algo para nos punir, mas sim a lei de causa e efeito. Eu não tenho como recolher algo que eu não dei em nenhum momento. Infelizmente, não dá para a gente culpar o outro, colocar ali a culpa na conta de outra pessoa ou na conta de Deus também. Claro, se a gente for parar para pensar, ok, a lei de causa e efeito, ela é uma lei criada por Deus. Então, Deus não estaria castigando a gente dessa mesma forma? Essa é uma pergunta que, meu Deus, parece que está dentro de um redemoinho e aí vai chegando no mesmo ponto e a gente vai se questionando. Mas eu acredito que esse grande questionamento é justamente pelo fato da gente ainda não conseguir entender, compreender intimamente a amplitude que Deus é. A gente ainda não consegue, e a gente talvez não consiga tão logo, digamos, né? Talvez a gente tenha que esperar mais um pouco. Então, a dor é justamente esse recurso muito utilizado por último, através, né, da lei que vem de Deus. Então, a gente vai e acaba se debatendo ainda com essa questão, mas, ok, se é criada por Deus, a lei de causa e efeito, então acaba sendo um castigo. Mas não, ela não é um castigo. Ela é justamente a consequência. A gente tem que, talvez, aí separar separar essas duas palavras, né? Porque a gente às vezes acaba entendendo consequência como castigo e colocando dentro do mesmo bolo e achando que é tudo igual. E não é. Porque a consequência, ela vai ter a entonação, a conotação de responsabilidade. O castigo tem outra pessoa trazendo para você aquilo ali. Mas, na verdade, a consequência, a gente pode ver que, na verdade, quem está cobrando essa consequência é a nossa própria consciência. Então, não é um castigo, a consciência não está te castigando, mas ela está te cobrando que você entre em um caminho. E qual é esse caminho? É o caminho correto que deve ser seguido, que é o caminho justamente, né, do que Jesus veio nos ensinar, do que os Espíritos tanto nos falam. Tem aí todo o Pentateuco para a gente ir trabalhando. Então, a gente tem que colocar como um foco principal de entender que toda ação ela vai ter uma reação. Por mais que eu não goste, por mais que eu não queira, essa é a lei e a gente está regido por isso. Então, quando a gente vai pensar em coisas maiores, a gente pensa, nossa, mas como é que é possível? Como é que eu posso mudar isso? Mas talvez se a gente pensar em um exemplo mais básico, que tem mais a ver ainda com o instinto, e pensar que isso vai sendo modificado ao longo do tempo com as nossas existências, a gente pode pensar de uma melhor maneira, que é o simples exemplo de por que a gente não coloca a mão no fogo. A gente sabe que aquilo ali queima, que aquilo ali machuca, a gente não vai botar a mão dentro da boca de um jacaré, não vai se colocar em perigo quando você sabe que ali já é um perigo. Então, qual é a teoria que a gente tem que seguir? É de que uma hora essas repetições desses erros, elas vão nos trazer a ideia já intrínseca de que aquilo ali é o errado, e por isso a gente vai conseguir caminhar melhor a cada dia, né? Mas esse é um processo devagar que exige paciência, a gente não vai conseguir fazer isso do nada. E agora a gente vai utilizar uma passagem que está lá na lição 100 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, que com o título Rendamos Graças, que diz o seguinte: nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Quando ele fala rudes golpes, eu fico assim, meu Deus do céu, vai precisar me bater para eu sair de uma situação ruim. Então é até um pouco, nossa, assustador, né? Eu não precisava disso tudo, né? Podia ser com carinho, com amor, mas a gente não está vendo
os avisos de antes, né? E quando a gente faz a nossa oração, o que a gente pede, né? A gente pede o auxílio da espiritualidade, que Deus nos ilumine, que nos encha de graça, que nos encha de consciência. Só que a gente quer, na verdade, são setas com glitter piscando para indicar a direção, né? A gente quer anjos celestes cantando ao nosso redor, siga por esse caminho que vai dar tudo certo. Esse é o melhor caminho, ou então ajudando para tirar a gente de uma situação a qual a gente não quer responder mal alguém que passa pelo nosso caminho, por exemplo, a gente está aqui tentando, né, nos reformar e tudo mais, e alguém pisa no meu calo, a gente quer que o anjo segure nos nossos braços e carregue a gente para fora da situação para a gente não fazer. Mas a gente já pensou, então já era, não tem muito jeito, né? Então, se isso acontecesse, Deus também estaria ferindo justamente a outra lei, que é o livre-arbítrio que ele nos dá. São nossas escolhas. Se ele estivesse fazendo isso, ou se os anjos, se a espiritualidade estivesse tirando a gente da situação, nós nunca aprenderíamos. É duro, mas é a verdade. Então, a gente tem que compreender que mesmo esse socorro, ele não vindo da forma mais leve, ele é um socorro que ainda assim está recheado de amor, que é o amor de Deus, que a gente começou falando. E apesar de tudo, Deus continua sendo bom. Então, por que então tem que surgir dessa forma que a gente não quer? Por que tem que surgir dessa forma que a gente não deseja? E é justamente pela quantidade de chances que Deus já nos deu, que a gente já teve e a gente não cresceu. O choque de realidade, ele precisa muitas vezes, dependendo da situação que a gente está, ele precisa ser grande. A gente pode ter exemplos de pessoas que têm grandes transformações na vida após uma experiência de quase morte, ou também de alguém que perdeu um ente querido muito próximo e a partir disso criou um instituto com aquele conteúdo, com aquele tema, ou que não necessariamente foi algo grande, mas passou a olhar para os outros, para talvez explanar o amor de uma maneira diferente, porque, digamos, uma pessoa que perdeu um filho, uma mãe ou um pai que perdeu um filho, onde é que eu vou enfiar todo o amor que eu tenho por essa criatura, que agora não está mais comigo, porque muitas vezes a gente só sabe dar amor para aquela forma, daquela maneira. Qual é a maneira? É a maneira material ainda. Eu só consigo dar amor para aquele que eu estou vendo, que eu estou sentindo. Então, como que eu posso trabalhar isso em mim? É justamente olhando para aquele que precisa. E muitas vezes, né, a gente vê sobre pessoas que perderam um ente querido ou que passaram por uma grande dor, que começam a se engajar no trabalho de caridade, seja um trabalho com moradores de rua, com idosos, com crianças que estão em um orfanato, e a gente consegue visualizar a transformação dentro daquela pessoa, que é justamente olhar para o outro de uma forma maior e saber colocar, realocar aquele sentimento, né? E aí a gente pode voltar para o questionamento de como que a gente pode dar graça em tudo e fazer outro questionamento com um exemplo prático de talvez a gente teve alguns exemplos, né, há pouco tempo do avião que caiu no Brasil e a gente pode talvez utilizar esse exemplo, mas dentro desse conteúdo, né, um avião cai, um acidente acontece, seja qual for, alguns desencarnam, outros não. Aqueles que não desencarnam vão para a TV e acabam falando, nossa, aquilo ali foi um livramento de Deus. Eu não embarquei, ou eu embarquei e eu não tive nada, eu não fiquei ferido, mas imagina um familiar que perdeu alguém, ouvindo que aquele outro foi livrado e o meu familiar não foi livrado. Cadê a bondade de Deus em cima disso? Não tem bondade de Deus em cima disso.
Por que o meu amor, né? O meu filho, pai, irmão, esposa, o que quer que seja, ou amigo, né? Que eu tenho como uma grande parceria, por que essa pessoa foi escolhida dentre tantas outras? Então, é na hora da dor que surge o nosso maior burilamento e o nosso maior questionamento por isso. Porque se a gente for olhar de uma maneira material, sem pensar na encarnação, sem pensar na pluralidade das existências, não há bondade nisso. Por que ele foi escolhido e o outro não? Ele tinha que deixar todo mundo vivo, pelo menos, para não ter problema. Então, assim, a gente... É uma coisa que eu nunca passei por isso, mas eu imagino que não deva ser fácil, mesmo tendo conhecimento espírita, né? Então, para quem não tem essa visão, eu acredito que deva ser muito mais difícil de explicar, mas a gente tem o nosso conhecimento espírita, mas talvez ele ainda não seja tão solidificado no nosso coração, né? Pode ser uma possibilidade, mas a gente vai respondendo isso ao longo do estudo. E aí, a gente volta lá para Tessalonicenses, agora no capítulo 5, versículo 21 e 22, que Paulo diz o seguinte: examinai tudo, retende o bem, abstém-vos de toda a aparência do mal. E a gente pode, assim, é mais fácil a gente falar do ponto de vista de que não estamos passando por algum sofrimento agora. Digamos que estamos todos bem, estamos só estudando e analisando as possibilidades. Então, vamos analisar as situações e pensar o que elas nos trazem, o que elas nos têm a oferecer de ensinamento, as relações com as pessoas, como que eu posso me cuidar com elas. Porque às vezes a gente tem essa ideia dentro do espiritismo de que a gente tem que ser melhor, de que a gente tem que se burilar, e aí a gente quer às vezes se colocar dentro de uma cova de leão, achando que a gente tem condição de lutar com aquilo, e a gente não tem ainda. Tem um caso muito interessante de uma pessoa que eu conheço, que estava falando sobre uma amiga que estava vivendo um processo depressivo, e aí a pessoa me falou assim: eu não tenho condição de visitá-la. Nossa, mas por quê? Que ruindade sua, você não quer visitar fulano? Eu vou cair se eu visitá-lo. Então, é muito amor com você mesmo, entender que você não está com condição, porque é muito mais fácil, talvez, de você se enfiar num buraco do que você conseguir ajudar a puxar a pessoa daquele buraco. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento de que a gente ainda não está em condição de conviver com determinadas pessoas. Se eu tenho um problema com o álcool, por exemplo, eu não tenho condição de ficar passando na porta do bar. Se eu tenho um problema com o cigarro, eu não tenho condição de ter um amigo que todo dia me oferece um cigarro para fumar. Então, a gente precisa entender que a aprovação ela vai acontecer na hora que a gente estiver um pouquinho mais encorpado. Não é na hora que a gente está no maior processo de dificuldade. Então, você ter essa capacidade, eu sempre uso esse exemplo. Eu tinha um colega da faculdade que ele falava isso. Eu amo o cheiro do cigarro. Eu amo o cheiro do cigarro e eu nunca fumei, porque eu tenho certeza que no dia que eu colocar um cigarro na boca, eu nunca mais vou parar. Eu falava, nossa, que consciência maravilhosa. Aí a gente pensa, nossa, mas por que a pessoa tem esse tipo de pensamento? Não, isso é fantástico, ele tem um autoconhecimento de que ele não pode. Talvez na próxima encarnação ele já possa passar pela provação de alguém oferecer e ele dizer não. E depois, daqui a mais 3, ele não vai ter nenhum pensamento de gostar daquilo, porque ele está sendo provado. Porque se ele diz que ele gosta do cheiro, que ele tem essa tentação e que ele está vencendo essa tentação, dizendo que não vai fazer porque sabe que vai gostar, ele está sendo provado. E é dessa forma que ele vai ganhar corpo suficiente para daqui a algumas encarnações ele não querer nem assim, tipo, passou perto e falar, não, isso aqui não me atrai, isso aqui não me tenta, né?
Porque a gente só é tentado com alguma coisa que a gente ainda gosta de fazer, né? Enfim, em tudo dai graças nos ensina principalmente a que a gente não foque no lado ruim da coisa apenas, né? Por mais que no olho do furacão a gente não consiga pensar dessa forma, e é por isso que é mais fácil que a gente consiga analisar sem estar passando pelo olho do furacão, para que na hora que o furacão aconteça a gente esteja um pouquinho mais forte. Significa que a gente vai passar sem dificuldade? Ainda não. Mas a gente estudando o Espiritismo, tendo a prece como a nossa maior aliada, eu consigo me fortalecer para isso. E analisar tanto das coisas que já passaram, como pensar para que as próximas situações que venham passar, o que que eu consigo trazer, o que que aquela experiência vai me trazer num contexto amplo, não num contexto de agora, sobre fortalecimento e evolução espiritual. É muito difícil, no olho do furacão, a gente pensar nisso. Num momento de tristeza, de angústia, de perda, a gente pensar nisso. Mas a gente tem essa fortaleza da espiritualidade nos abraçando e nos ajudando a passar pelo processo. Então, quando a gente fala também que a gente fala muitas vezes no espiritismo, né, que o mal não existe. Só que a gente tem que talvez entender que, na verdade, essa é uma fala muito mais filosófica do que necessariamente prática. Porque, não, o mal não existe, então eu posso ir para a caverna do dragão lá e brincar com ele, né? Não, o mal não existe, isso aqui é tudo fruto da minha imaginação. Não é bem assim que funciona. Filosoficamente, o Espiritismo vai trazer que o mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz, cientificamente falando também. Então, mas não é necessariamente por isso que eu não tenho que temer esse mal. E esse temor, na verdade, ele tem que vir justamente como aqui, o respeito, porque eu não consigo entrar nisso daqui. E ter justamente essa atitude de saber o que vai me fazer mal e o que eu não consigo ainda deixar passar para dar um tempo. Ok, isso aqui eu consigo deixar com uma certa distância de mim para não ter problema. Ok. Agora a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 784, que Kardec pergunta o seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos, e a gente vê muitas vezes sobre isso, né? Quando as pessoas falam, meu Deus, tá tudo muito ruim, a guerra não acaba, é um querendo matar o outro. Só que assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de fala, porque fica parecendo que a gente está só adoecendo, 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 e caindo, 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 mas vamos historicamente entender um pouco sobre isso e ver aqui o que os espíritos nos respondem. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal. E vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ok. Historicamente, a gente tem que pensar um pouco, né? Tirar esse olhar de esqueci a palavra, quando a gente só pensa que a coisa é ruim. Pessimismo, muito obrigada. Tem que tirar esse olhar pessimista da nossa vista e colocar de que, ok, não está avançando do jeito que eu acho que deveria avançar, mas primeiro, quem sou eu, né? O governador está aí para cuidar da gente, nada mais, nada menos que Jesus, pouca coisa. Então, ele sabe o que está acontecendo e está tudo sob a coordenação de Deus, com a ajuda da espiritualidade. Nada está saindo do propósito, tudo está sim caminhando para a evolução. Então, quando ele fala isso, quando a gente talvez fique nessa gama, nessa nuvem de pessimismo, que a gente tem que pensar historicamente, será que a gente não evoluiu? A gente ainda continua aceitando escravidão como aceitava antes?
A gente consegue aceitar maus tratos a animais como a gente aceitava antes? A gente consegue aceitar maus tratos a idosos do jeito que a gente achava antes, ou a crianças? Ou a gente tem exigido cada vez mais respeito um do outro? Talvez não o respeito como ele deve ser. Ok. Mas mesmo indo para o caminho que a gente considera ser errado, é algum caminho. Em algum momento isso também é ok, mas eu preciso mudar de rota para chegar realmente no objetivo de ser melhor. Então a gente tem que tentar tirar um pouquinho essa visão pessimista e colocar, ok, em comparação àquilo, nós estamos melhor, né? Ah, Júlia, mas ainda tem uma escravidão aqui, por exemplo, existem alguns trabalhos que são considerados trabalhos escravos, mas a gente já vê que, por exemplo, são muitas coisas que são por debaixo do pano, que se forem à tona, as pessoas vão se indignar com aquilo, porque aquilo não é mais plausível de ser aceito. E tantas outras coisas que a gente pode ter de exemplo. E lembrando assim também que tem alguns países que têm regulamentações diferentes, mas isso também está no plano, isso também está funcionando devagar. Alguns lugares vão demorar um pouquinho mais, alguns outros já conseguem, né? Ah, não, isso aqui não é aceitável mais de jeito nenhum para a gente, mas para o país X ainda é. Ok. Pouco a pouco, isso vai tomando a forma muito maior. E a gente ainda precisa dessas leis humanas para que nos bloqueiem, né, de certas coisas. Porque quando o homem ele for sensato o suficiente, quando o homem tiver essa bondade dentro do seu coração, ele não vai precisar mais da lei humana. Sob a lei de Deus, nós estaremos sempre, né? Então, às vezes, essa história de que precise doer muito, que o mal chegue ao excesso aqui, mas ao mesmo tempo parece meio antagônico a resposta dos espíritos, né? Que o conjunto verá que o homem se adianta, mas ainda precisa que o mal chegue ao excesso. E aí, provavelmente vocês já escutaram aquele exemplo do cachorro que estava sentado no prego e que chorava, 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 e que a pessoa falava assim, mas por que o cachorro não sai do prego? Aí a outra pessoa responde, é porque não doeu o suficiente. Aí a gente fica assim, ó, tá vendo? Precisa doer mais. Não, não vamos olhar por esse lado também, não. Mas a gente pode olhar pelo lado de que é muito mais fácil a gente dizer para o cachorro saber de fora como que o cachorro levanta do prego. Mas o cachorro não sabe que para parar a dor, ele precisa levantar. Então, a gente precisa ter essa piedade, essa compaixão também, porque do lado de fora, olhando o problema do outro de fora, é tudo muito mais fácil. A gente olha numa amplitude e assim, nossa, se eu fosse fulano, eu não tinha feito isso. Eu não estava deixando isso, eu não estava deixando aquilo. Como é que fulana chegou nessa situação? Gente, a gente chega em situações piores e a gente não sabe como que aconteceu. Porque a gente está de uma maneira que a gente está fechando os nossos olhos para as nossas atitudes. Então, que a gente consiga diminuir aumentar a nossa empatia para com o outro e diminuir os nossos comentários amorosos, as nossas críticas amorosas. Então, que a gente consiga diminuir isso e pensar, ok, como que eu posso ajudar a fulana já que ela não tá vendo? Eu não vou poder gritar com ela e dizer assim, levanta, levanta. Não posso fazer isso, mas eu posso oferecer, talvez, algo que ajude ela. Então, mudar a nossa perspectiva de crítica para auxílio. Oração também. E aí, a gente vai falar um pouquinho também sobre quais são os recursos que são utilizados para a nossa transformação, porque a todo tempo a gente está falando principalmente sobre a transformação moral. E os recursos que Deus utiliza para isso, dentro da sua lei, é justamente o amor, é a bondade com as nossas falhas, porque senão não acontecia a reencarnação. Né? Acho que a maior bondade que a gente pode ver é a piedade de que a gente pode vir novamente, errar novamente, porque ele tem paciência com isso, a oportunidade que é dada com isso, e o sofrimento e a dor, eles acabam vindo realmente por último, né? É a última instância, mas primeiro
é através do amor que a gente precisa fazer essa tentativa de transformação. E lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 a 5, Paulo também vai nos dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu Deus do céu, tribulação traz paciência aonde? Eu estou tão atribulada e ainda continuo muito impaciente. Mas é justamente que a gente ainda precisa entender que não é do dia para a noite. A tribulação ela vai acontecer e isso ainda vai demorar de se resolver. Me surgiu aqui agora o exemplo. Eu tenho uma dermatite. E todas as vezes que eu entro num estado emocional muito complicado, de ansiedade, de estresse, eu ainda estou com o cabelo maravilhoso e tudo mais, com o rosto maravilhoso, a pele fantástica, mas quando isso vai melhorando, a dermatite faz assim: oi, querida, tudo bom? Saudade de você. E ela aparece. E ela aparece de uma forma incontrolável, porque eu não consegui controlar as minhas emoções antes. Aí eu fui na dermatologista: então, qual o shampoo que a senhora pode me passar para resolver meu problema? Qual creme? Qual... Reduzir o estresse e a ansiedade. Eu, nossa, obrigada. Próxima encarnação a gente tenta de novo. Porque não vai estar dando, não. Mas brincadeiras à parte, é algo que eu venho tentando buscar, mas é um entendimento muito complexo, porque tudo vai para o nosso corpo físico. A gente não está percebendo muitas vezes, mas eu gosto sempre do exemplo da gastrite nervosa. A doença mais, assim, direta de que você controla você ou ela vai te dominar. Ou quando aparecem manchas roxas, aquelas manchas que você acha que foi pancada, não, minha querida, é estresse. Ou quando você desregula todo o seu sistema hormonal, as mulheres com período menstrual, desregula tudo por causa da emoção. Então, a gente não precisa, eu acho, de mais exemplos de que isso daqui é o que controla todo o resto. E isso daqui, eu não estou falando da mente, eu não estou falando do cérebro, eu não estou falando da parte científica, eu estou falando do espírito. E a gente precisa dominar as más tendências do espírito para que nós tenhamos uma tranquilidade de vida. Enfim, eu lembro de um exemplo, foi a Vanessa Godoy deu esse exemplo lá no centro da gente, uma palestra que ela fez. Ela falou: eu fui muito bem, assim, chamada a atenção pela espiritualidade através do meu médico. Ele falou com muita educação que o meu colesterol estava alto e aí eu precisava me cuidar. Aí eu falei: nossa, eu vou ter que parar de comer croissant. E aí ela falando, refletindo, fazendo a reflexão de que o médico foi um instrumento para ela, de que, minha querida, tá na hora de você tomar atitudes diferentes para contigo. E aí o médico, nesse caso, ele é o enviado da divindade para, tipo assim, oi, cuide do seu corpo, ele é sua casa. O que vai acontecer se ela parar de comer o croissant? Não precisa parar, mas diminuir o croissant, ter uma qualidade de vida melhor, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. O colesterol dela vai baixar, portanto, as outras consequências vão melhorar. Mas e se ela continuar comendo croissant, ela tendo sido avisada? Né? Ela deu o exemplo do croissant, enfim, mas a gente pode colocar isso em outras doenças, em outras somatizações que a gente dá no corpo, a gente coloca no corpo. E quando Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei, ele não está falando que ele vai tirar o fardo da nossa mão, que ele vai tirar o problema da nossa mão, arrancar. Mas ele está falando que ele vai estar conosco, mesmo na tribulação, mesmo durante o problema, mesmo durante toda a tristeza que a gente está sentindo. Então, ele ainda vai trazer esse conforto na dor, mas que a gente consiga entender que a responsabilidade, acima de tudo e de qualquer coisa, a responsabilidade é nossa. Mas ele estará conosco, a espiritualidade estará conosco, a gente ouve aí, né, sobre os nossos anjos guardiães,
ou que a gente possa chamar sobre os nossos espíritos amigos, tanto faz, depende de como você queira chamar carinhosamente, pode chamar do nome que você acha que ele tenha, mas que a gente consiga ter essa capacidade de perceber que eles estão conosco, nos ajudando. Muitas vezes a gente não ouve, que a gente é teimoso, bloqueia aquilo, não quero fazer do jeito que você está mandando, mas que a gente consiga entender que ele está lá, que eles estão lá e que a bondade de Deus também está lá. Aqui, essa é uma frase de um autor americano que ele escreve sobre sucesso pessoal, Orison Swett Marden, que ele diz o seguinte: não há remédio como a esperança. Nenhum incentivo é tão grande e nenhum tônico é tão poderoso quanto a expectativa de algo ser melhor amanhã. Que a gente consiga colocar isso na nossa vida como um ponto de transformação da nossa energia. Amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Não necessariamente amanhã, segunda-feira, mas talvez amanhã, na segunda-feira da semana que vem. Né? A gente ter a paciência de transformar dessa forma. E a gente vai só lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 27, que vai falar sobre a revelação pela dor, que diz o seguinte: aprende a sofrer. Não te direi procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la e apreciar-lhe a beleza austera e entender-lhes os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte ou fraco, debaixo de sua ação, associa tua vontade, teu pensamento ao alvo que ela visa, procura tirar dela em sua passagem por tua vida todo o proveito que ela pôde oferecer ao espírito e ao coração. Tão fácil, ele dizendo assim, muito legal. Mas quando a gente consegue fazer essa transformação de olhar que a dor ela vai ajudar no nosso crescimento, talvez a gente acabe focando muito nela, e aí a gente pensa, ainda como espíritas, ok, se eu passar pela dor, talvez eu evolua mais rápido, deixa eu sofrer aqui. Não é isso, isso é um pouco de masoquismo, né? Então, não vamos colocar para 8 ou 80, né? Nem tanto, nem tão pouco. Em uma situação que a gente não dá para mudar, a gente já tentou de tudo, a gente não dá para mudar, o que a gente pode fazer agora é justamente orar e pedir ajuda da espiritualidade. Ok, já entendi que agora eu não estou conseguindo transformar isso. Como que eu posso aprender com isso? Quais são os meus próximos pontos? Qual é a ajuda que eu posso ter? É uma ajuda psicológica, além da ajuda espiritual? É a ajuda de me dedicar na minha oração? É a ajuda de eu trabalhar com mais afinco? Aonde? Como? Por quê? As respostas não vão ser claras como a seta piscando ou como os anjos cantando o que você tem que fazer, mas elas vão aparecendo pouco a pouco com a nossa paciência. Então, que a gente consiga tirar o melhor desse processo, acima de tudo. Só que isso a gente já falou sobre pensar nisso antes da dor vir, para que estejamos mais preparados. Não necessariamente preparados de fato, porque a experiência é totalmente diferente muitas vezes, mas que a gente tenha essa tentativa de estar mais encorpado, para que a gente consiga mudar a maneira de ver a dor. E lá no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, no item 18, que é o item que fala do bem e o mal sofrer, que fala o seguinte, que o fardo é proporcionado à força. Como a recompensa o será a resignação e a coragem, que fala que Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Aí fica assim, nossa, eu não estou sendo forte o suficiente, mas Deus acredita em você e você tem a capacidade. Não é para ser masoquista, mas é para ter mais compaixão pelo seu processo, porque você não está sozinho. Então, além disso, nesse mesmo capítulo, os espíritos vão dizer que qual é o maior aliado desse processo é justamente a oração, é a prece, é o pedido de ajuda. Agora, esse apoio, esse pedido de apoio, ele não pode vir sozinho, ele tem que vir com a fé.
né? A fé na bondade de Deus, né? Uma fé viva, uma fé de verdade. Então, não dá para ser aquela coisa mecânica que vai acontecer, mas sim estimular a nossa fé. Ainda lá no problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis diz que julgáveis sofrer sozinhos, mas não é assim. Junto de vós, em roda de vós, e até na extensão sem limites, há seres que vibram ao vosso sofrer e participam de vossa dor. Não a torneis demasiadamente viva por amor deles. Os que cuidam de nós, eles sofrem conosco. Então, que a gente possa lembrar sempre da piedade divina que vai nos guardar e nos cuidar, mesmo quando a gente não vai estar em um bom caminho, mesmo quando a nossa escolha não foi a escolha correta. Então, a gente tem que botar com fé mesmo no coração de que a gente não está solto no mundo, não está sozinho. Mesmo que muitas vezes pareça estarmos sozinhos, mesmo com a sensação de estarmos abandonados, não termos ninguém. Talvez não tenhamos ninguém naquele momento, materialmente falando, mas a gente não está sozinho, espiritualmente falando. Que a gente possa ter a certeza disso. Então, ter essa certeza que eles estão sofrendo com a gente, porque nós estamos sofrendo, é acreditar na piedade de Deus. E de que os espíritos superiores, eles cuidam da gente, e eles sabem do que está se passando conosco, que eles também pensam, meu Deus, que vontade de acolher, e eles nos acolhem. E a gente não percebe, muitas vezes. E para terminar, lá, de volta no livro Pão Nosso, de Emmanuel, na lição 100, ele diz o seguinte: a alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Então, o que a gente deve pedir, porque às vezes nessas orações, nesse momento que a gente sabe, a oração é minha maior aliada, o que a gente pede? Tira minha dor, tira meu problema, acaba com o meu problema. E aí, às vezes, a gente está orando errado. Porque, na verdade, Deus não vai tirar. Deus não vai resolver. A espiritualidade não vai resolver. Mas a gente pode e deve ter a certeza de que eles estão conosco. Então, que a gente possa saber rogar a providência celeste suficiente para que seja identificado o celeiro da graça, que seja identificado qual é a coisa boa, qual é a parte boa disso. Então, identificar a bondade de Deus nesse momento vai ser justamente o bálsamo para nos dar mais força para seguir continuando, para seguir no processo da dor. Eu tenho um exemplo de uma carta psicografada que eu li, que a pessoa desencarnou doente, e aí na carta vem falando justamente: eu não estou mais doente. Bendita doença que me curou, me mostrou o que antes eu não conseguia ver. É o bálsamo da dor que traz a consciência, traz a revelação do que a gente ainda não consegue ver. Só que muitas vezes a gente precisa passar por mais um tempo, mas que a gente consiga passar, independente de qualquer coisa, com a certeza de que Deus está conosco, de que Deus nos ama e de que Ele é bom. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, Júlia. Alguém tem algum comentário? Alguma coisa que chamou a atenção? Ou só agradecemos a Júlia? Muito importante isso, né? De tudo dar graças. E você colocou umas situações que a gente para pensar, né? Como vai dar graças quando está tendo uma desgraça, né? Quando está acontecendo uma coisa muito difícil na nossa vida. Eu imagino aqueles, né, que perdem os filhos em tenra idade, né? As mães que perdem os filhos
para a prisão, por exemplo, que criaram com tanto carinho o filho e acontece um problema e eles têm que ficar na prisão, daí vem um outro pessoa, tem que ter a pena de morte, né? Como que você vai falar com uma mãe que o bebezinho dela, seu filho tem que morrer, porque ele é ruim, né? Sem chance nenhuma. Então, a gente fica analisando essas situações da vida, e como que a gente vai dar graças de tudo, né? Aí vem o Espiritismo e nos abre os olhos, né? Vem o Pentateuco, Allan Kardec, Chico Xavier com mais de 500 livros, Divaldo Franco, nos explicando, né? Por que tem a dor. Leon Diniz, com o problema do ser do destino da dor, esse livro é maravilhoso, e tem para vender lá, né, Luci? Fazer uma propaganda. O André está lá prontinho para vender, com a máquina de cartão de crédito acionada. Nuno? Estudo no sábado à tarde. É o estudo do... Nós terminamos esse do Destino da Dor e agora estamos no Grande Enigma. O Grande Enigma, Leon Denis. Então, olha aí, a casa oferece esses estudos maravilhosos, né? Para nós aprendermos a lidar isso, né? E dar graças de tudo, né? Das oportunidades que nós temos. Senão a gente não aprende. Infelizmente, com amor é difícil de aprender, né? Porque é muito fácil, né? Quando está tudo fácil, o que a gente faz? Quando está tudo tranquilo, o que a gente faz? Vai para a praia. Vai fazer o que aqui? Vai para o parque. Mas não preciso ir no centro, não preciso ir na igreja, não preciso ir no culto, porque está tudo certo, está tudo bem. Então, o que nos traz aqui, infelizmente, ainda é a dor, né? É os problemas, né? As coisas que não dão certo, então a gente vai para ver se dá certo, para ver se a gente consegue centrar um pouco. Mas a gente um dia vai aprender de verdade a dar graças de tudo, que eu não aprendi ainda, gente. Se alguém aprendeu, me ensina que eu estou precisando. Porque é a coisa mais difícil você estar naquele problema sério, né? E ter que dar graças ainda. Obrigado, Senhor, por essa doença. Obrigado, Senhor, pelo desencarne de um ente querido. Obrigado, Senhor, por acidente de carro, né? E aí a gente vai, né? Mas o mais importante é que quando a gente tem 10 bênçãos na semana, eu, por exemplo, falo por mim, né? A gente esquece da graça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu consegui esse trabalho bom. Obrigado, Senhor, porque... né? E a gente vai aprendendo aos poucos com isso, né? De dar graça, de levantar de manhã, já tem que tem que agradecer. Só de levantar de manhã, de estar aqui, dessa oportunidade, da gente estar aqui encarnado, que muitos espíritos estão lá desencarnados na fila, tentando encarnar, e eles querem encarnar com uma oportunidade boa, né? Eles querem ter uma oportunidade. Talvez essa que nós tivemos aqui, de encarnar e, no caminho da encarnação, encontrar a doutrina espírita, para nos ampliar um pouquinho os conhecimentos, né? Não vão falar que a gente conhece muito mais que as outras religiões, isso não é verdade, né? Mas a gente aprende que tem algo mais, que a vida continua, que a morte não existe, né? A morte do corpo físico existe, claro, como tudo aqui, tudo acaba, né? Mas quando a gente sabe que a gente vai para lá, nós nos preparamos outra vez, como Júlia nos disse, vamos para lá, prepara e volta para cá, às vezes mais fortalecido um pouquinho. Aí se depara com uma situação, ela usou do cigarro, né? Que é como se diz, é um vício físico, né? Que todo mundo vê, né? Eu tenho que voltar lá e me preparar para orgulho, para vaidade, que não tem cheiro, né? Não sai fumaça, não aparenta, né? Às vezes sim, né? Vaidade. Então a gente vê, né? A bondade de Deus. A gente tem que agradecer essas oportunidades que a gente tem, né? De ter estudo nessa casa, como o Nuno disse. Sábado tem estudo, domingo tem a palestra, tem o estudo também de manhã, né? Nós temos estudos na quarta-feira com a Terezinha,
maravilhoso. Eu estou participando porque eu preciso, né, reciclar e entender. Todos estão convidados. Nós temos na quinta-feira estudo, na sexta-feira nós temos estudos. A casa oferece muitos estudos, né? E nós vamos ter um estudo também muito bom na quarta-feira, dia 25, com Humberto Schubert Coelho, às 7 da noite aqui, e depois vai ter um jantar que a Simone está já organizando e vai cozinhar tudo para a gente. Que espírito bom esse, né? Então, nós vamos ter um jantar depois do estudo. Então, todos estão convidados, quarta-feira, às 7 da noite, dia 25 de setembro. Todos estão convidados. Por favor, avisem os amigos. Lá também, né, Manuel, se quiser vir para cá na quarta-feira, se vocês não tiverem estudo lá, vem para cá. Vai ser muito bom. Palestrante do Brasil. Acho, aqui já tem palestrante do Brasil, né? Júlia, você é do Brasil? Então. Mas já descobriram isso, que estão fazendo propaganda enganosa. Eu acho que ele é primo do Oswaldo. É claro, é o Schubert Coelho. É. Eu não vou falar isso, não. É verdade? Dessa vez já confirmaram? Já batizamos, né? Então tá bom, tá tudo certo. Então tá. Ok, então a gente vai para a nossa segunda parte, que é os passes, o almoço que está de primeira. A Silma está lá ainda cozinhando, hein? Hoje está de primeiro. Ah, Garagem Céu. Agradecimentos da Garagem Céu da semana passada, que foi um sucesso. A Silma mandou agradecer aqui a todos que colaboraram, aqueles que ajudaram de qualquer maneira. O nosso muito obrigado. Obrigado por lembrar. O churrasco foi ser adiado, mas não tem data ainda, então não estou falando. Não tem data. Não tem data ainda, né? Então, por isso que eu não falei. Era para ter sido ontem, mas fiquei com vontade, vamos ter que esperar um pouquinho mais. Tudo certo? Como? Vai ser na neve. Tá tudo certo, então? Podemos seguir, então, nosso almoço. Todos estão convidados. E que Jesus nos dê uma semana maravilhosa pela frente, abençoada como sempre. Wesley, você faz a nossa oração hoje? Vou botar você para trabalhar. Você pensa que é só a mulher que vai trabalhar? Vem para cá. Obrigado, Júlia, mais uma vez. Por favor. Vamos, se sentirmos à vontade, fechar os nossos olhos e continuar elevando o nosso pensamento ao alto. E continuarmos refletindo da necessidade de compreender, de ressignificar o mal que nos acontece, as dificuldades que nos batem as portas. Na verdade, essas dificuldades funcionam para nós, espíritos ainda imperfeitos, como um despertador, como algo que nos convida a acordar, a sair do estado de sono, a sair do estado de incompreensão daquilo que muitas vezes somente através das benécias não conseguimos compreender. E sabemos que com a luz da doutrina espírita não existe o acaso, não existe vítimas. Todos nós estamos passando
por aquilo que nos responsabilizamos no passado. Estamos, neste momento, colhendo as consequências de nossos atos. E vão haver momentos que, na nossa incipiência, questionaremos a bondade divina. Ó Deus, ó Pai, por que comigo? Por que comigo? Mas, ao mesmo tempo que vier esse pensamento, nós precisamos nos recordar dos estudos que fazemos na casa espírita, onde Kardec vem trabalhar para nós a ideia que Deus só permite o mal, de onde Ele sabe que vai nascer um bem maior. Ou seja, aquilo que para nós é um mal, na verdade, na visão divina, na visão dos espíritos mais elevados, na visão do nosso espírito protetor, é uma mola propulsora que momentaneamente está flexionando-nos para baixo, a fim de nos dar um impulso para cima, a fim de que um dia nós possamos ser como o nosso modelo e guia, como o Mestre Jesus foi no período que esteve aqui conosco, para que assim nós possamos um dia, ainda distante de nós, mas possível de acontecer, nós possamos ser igualmente. O Mestre Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Que nós possamos sair daqui com essa sensação, com esse pensamento de que nós um dia seremos como Ele, que nós temos a capacidade de fazer tudo que Ele fez e muito mais. Que assim seja.